Quantos aqui estiveram ali para participar? Foi uma delícia. Eu não sei vocês, né? Tudo foi uma delícia, mas o almoço estava muito gostoso. Foi bem simples, sabe, né? Uma linguicinha, um arrozinho, farofa, uma saladinha, mas assim, ó, meu Deus do céu, que comida gostosa, né? Uma maionese, e foi muito gostoso. E ali o momento onde a gente estava na praia, né? No batismo ali com os irmãos, como é gostoso a gente poder celebrar a vida das pessoas se entregando para Jesus Cristo. Não tem outra coisa, né? Não tem nada nessa terra que vai valer mais a pena do que isso. Não tem nenhuma festa que seja muito mais do que uma pessoa que decida por Jesus Cristo. E a gente teve o privilégio ontem de fazer parte disso, foi muito gostoso. Amém, meu amado? Hoje é o nosso último dia da série Lugares Celestiais, né? A gente tem caminhado aqui num entendimento, tem sido um tempo muito legal. Ontem eu encontrei um irmão ali, que fazia tempo que ele não vinha assim, né? E daí ele me falou: olha, Gabriel, tá difícil de eu conseguir acompanhar né, o que vocês estão falando, né? Eu cheguei lá, vocês já estão em outro, né, em outro lugar. Eu falei, pois é, tem que, né, o entendimento ele vai sendo construído, né? E nós vamos então recebendo desse conhecimento da palavra, e isso vai vivificando a nossa vida, isso vai construindo, né, a nossa vida, o nosso espírito, edificando o nosso espírito, a ponto da gente cada vez mais estar forte, corajoso para viver essa vida. Então hoje eu gostaria de falar com você no tema Andando no Espírito. O livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, nós temos uma história que eu quero ler com você, essa história, muito legal. Então se você quiser abrir comigo ou acompanhar aqui em cima, eu vou ler essa história então em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhes que dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olhe para nós. E então o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhes acontecera. Amém? Vamos orar para seguirmos aqui com esse estudo. Pai Celestial, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque você nos amou primeiro, porque você deu o seu único filho para morrer, para que o nosso pecado pudesse ser pago, para que a nossa dívida pudesse ser paga, e para que um caminho fosse aberto até Cristo. Obrigado porque hoje nós estamos em Jesus. Obrigado, Jesus, porque por meio do teu sangue você nos aproximou até Cristo Jesus. Você nos revelou, nos mostrou o teu reino, e hoje nós podemos desfrutar de uma realidade espiritual. Por isso nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você nos guia na verdade, você nos mostra a tua palavra, você abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que cada vez mais possamos crescer em conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo,
porque hoje mesmo você está aqui conosco, nós estamos contigo, para que por meio das tuas palavras, para que por meio do teu guiar, nós saiamos daqui pessoas completamente diferentes do que chegamos. Nós queremos a nossa mente completamente transformada e declaramos que o nosso ser é todo teu. Por isso agora nós deixamos todo o modelo mental de lado, deixamos tudo aquilo que conhecemos de lado e nos abrimos para que por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, nós estamos estudando aqui nesses dias que Jesus nos encontrou, amém? Jesus, ele nos encontrou no lugar onde nós estávamos. E onde que nós estávamos? Eu e você. Estávamos em um lugar de morte, estávamos em um lugar de pecado, estávamos em um lugar de sofrimento, estávamos em um lugar de trevas. Antes de Jesus, a nossa vida não tinha esperança. Nós vivíamos tristeza, nós vivíamos uma vida sem perspectiva de um futuro. Muitos de nós tentamos buscar essas coisas em vários lugares e por um breve momento até encontramos uma pseudo-felicidade no vício, buscamos no conhecimento, buscamos nas amizades, buscamos em diversos lugares, mas todos esses lugares que são lugares terrenos não puderam nos dar aquilo que Jesus nos deu. E por isso que Jesus, ele veio nos encontrar neste lugar, porque nenhum de nós tinha capacidade nenhuma para chegar até Ele. Nenhum de nós, por meio do nosso dinheiro ou por meio do nosso trabalho, poderíamos conquistar alguma coisa em Jesus. Por isso que Jesus, ele veio para nos colocar em um lugar, para nos guiar até um lugar. Então quando Jesus, ele nos encontra, ele pega na nossa mão e ele diz assim: meu filho, minha filha, fique tranquilo, eu vou te levar até Cristo Jesus, eu vou te guiar até um lugar de justiça, eu vou te guiar até um lugar de paz, de alegria, um lugar onde não existe mais temor, onde não existe mais medo. E hoje, eu e você, aqueles que estamos em Cristo Jesus, estamos no reino de Deus, um lugar de plenitude de alegria, um lugar de plenitude de amor, um lugar de plenitude de paz. Por isso hoje, nós podemos olhar para aqueles inimigos que vêm tentando contra a nossa vida, e nós podemos, posicionados neste lugar, em Cristo Jesus, permanecermos firmes, em meio às circunstâncias, em meio às mentiras, em meio a qualquer ataque que o diabo venha tentando contra a nossa vida. Agora, nós percebemos nessa história que havia um homem. Esse homem, desde que ele era bebezinho, diga assim comigo, um aleijado de nascença. Então ele não era um homem manco, ele não era um homem que não tinha uma das pernas ou que tinha um problema nas pernas. Não, ele era um homem paralítico, ele era um homem que não tinha o movimento das suas pernas. E porque ele não tinha o movimento das suas pernas, desde bebezinho, ele não podia se locomover, ele não podia andar, ele não podia ir e vir, ele não podia se locomover. Então, por causa disso, esse homem, ele não podia avançar. Esse homem, ele não podia seguir em frente, por causa da condição física daquele homem, por causa da condição do corpo daquele homem, ele não conseguia fazer algumas coisas que outras pessoas conseguiam fazer. Então a Bíblia nos relata que todo dia esse homem, ele era trazido até onde? Até a porta do templo. Diga assim comigo, porta do templo. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele é a porta. Sim? Sim? Jesus, ele é a porta. Mas ele é a porta para quê? Toda porta, a porta, né, quando você abre uma porta, é porque você quer entrar em um lugar, certo? A porta, ela te leva em um caminho para algum lugar. Então a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho,
Ou seja, Jesus ele é a entrada para o reino de Deus. Jesus ele é o caminho até Deus. Jesus é aquele que nos conduz até Cristo. Jesus é aquele que nos revela que existe um lugar, uma entrada. Então esse homem, ele era trazido todos os dias até a porta, só que ele não entrava, ele permanecia na porta. Quantos estão entendendo? Esse homem aleijado, ele permanecia naquele lugar, naquele lugar ali, que era um lugar de estagnação, era um lugar que não havia dinamismo, não havia dinâmica, não havia transformação, não havia mudança. Ele permanecia naquele lugar de entrada. E deixa eu te falar uma coisa, tenha maturidade agora para ouvir isso que eu vou te falar. A porta de entrada é um lugar de miséria. Por quê? Porque Jesus nos encontra nas trevas. Então Jesus ele é a porta, mas ele revela a porta para você num lugar de trevas, num lugar de pecado. Não é para você permanecer ali. E esse aleijado ele permanecia ali. Então veja comigo, por que esse aleijado permanecia ali? O que ele pedia? O que ele pedia? Esmolas. Ele pedia trocado, ele pedia o quê? Dinheiro. O que é esmola? Dinheiro. Então esse homem ele está à porta da entrada pedindo o quê? Coisas terrenas. Esse homem está ali à entrada se relacionando com as pessoas que passavam ali de forma terrena. Aquelas pessoas que adentravam por aquela porta, elas iam fazer o que no templo? O que elas iam fazer no templo? Diga assim comigo: adorar a Deus. Então o lugar no templo, lá no íntimo do templo, era um lugar de adoração, era um lugar de conexão com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com a realidade do Espírito de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos que é no templo que Ana, a mãe de Samuel, recebe uma palavra que daqui a um ano ela teria um filho. É no templo aonde a identidade é mudada. É lá no interior aonde você começa a descobrir as coisas espirituais, que você tem coisas espirituais, que você tem uma herança nos santos, que você tem aspectos de uma vida toda eterna que você pode desfrutar. É somente lá dentro que essas coisas elas ficam claras e evidenciadas. Agora, para você descobrir isso, para você desfrutar disso, você precisa passar pela porta. Se você permanece na porta, você não consegue desfrutar dessas coisas, você não consegue vivenciar essas coisas. Então esse homem ele estava ali, e ele só conseguia se relacionar dessa maneira. Esse homem ele só conseguia pedir esmolas, porque tudo aquilo que ele via era a sua condição. Tudo aquilo que ele via era aquilo que ficava para fora da porta. Aquele homem não estava para dentro da porta, ele estava para fora da porta. Então ele se relacionava com tudo aquilo que estava para fora da porta. Aquelas pessoas que adentravam ali, por exemplo, Pedro e Tiago, todo momento eles entravam e saíam. A Bíblia relata ali que eles faziam esse caminho, né? Então eles entravam para adorar a Deus, mas eles saíam daquele lugar. E eles, quando eles saíam, eles se relacionavam lá fora da mesma maneira como aquele paralítico se relacionava? Não. Por quê? Porque eles traziam aquilo que tinha lá dentro para fora daquela porta e levavam para aquele lugar. E é por isso que Pedro e Tiago, antes de adentrar pela porta do templo, eles param no paralítico. E a Bíblia diz que fixamente Pedro olhou para aquele homem. Will, vem cá, você pode sentar aqui para mim? Então eu vou relatar aqui para você o que aconteceu. Imagine aqui comigo que a porta... Vamos fazer o seguinte, Lucão, você pega lá para mim a porta. Então o Lucas vai trazer a porta. Agora essa porta foi feita para a gente conseguir visualizar bem, né, aquilo que a gente está falando aqui. Às vezes a gente está falando de coisas aqui que você não consegue muito bem visualizar, mas agora a gente vai conseguir visualizar, né? Então esse homem aqui, o Will, você pode ver aqui comigo, ele representa aquele homem paralítico. Obrigado, Johnny, é essa mesmo. Pode colocar aqui, ó.
Então aqui estava a porta. A gente nem sabia que essa porta ia ser feita para isso, né? Mas foi. Então aqui está o homem paralítico, né? Não sei se na câmera aí vai dar para ver, então vamos fazer assim, ó, para ficar melhor. Assim está melhor, né? Então aqui está o paralítico. E aqui está Pedro chegando até o templo. Todos os dias eles faziam esse trajeto. Eles passavam por aquele, ou seja, eles viam aquele homem. E todos os dias aquele homem, ele pedia esmolas. Então Pedro, Tiago, eles faziam esse trajeto. Em um determinado dia, a Bíblia nos relata que ele chegou aqui e os dois estavam indo. Abaixa a cabeça, abre suas mãos, levanta suas mãos e abaixa a cabeça. Era dessa maneira que ele estava. Esse homem não conseguia olhar nos olhos. Ele não se relacionava pelos olhos. Todas as pessoas que estão para cada porta não conseguem olhar nos seus olhos. Não conseguem. O olhar dessa pessoa, ela te denuncia no olhar. Os olhos são a janela da alma, são a janela do interior humano. Você olha nos olhos de alguém, essa pessoa ela pode estar sorrindo, você sabe que ela não está feliz, você sabe que ela não está alegre, porque ela não está lá, ela está aqui. E esse homem estava aqui, então ele estava cabisbaixo. O que é andar cabisbaixo? É alguém sem esperança, sem perspectiva, né? A gente sempre dá esse exemplo. Se a rainha da Inglaterra entrasse aqui hoje, por essa porta, né? Aquela velhinha lá, passasse por ela porta, morreu a velha. Então, sei lá, pensa Rei Charles. Isso daqui você está vendo alguém que está bem desatualizado com relação ao mundo, né? Eu não quero saber do que está no mundo mesmo. Então, imagina então o Rei Charles entrando aqui por essa porta. Talvez muitos aqui de nós iriam tocar uma trombeta, que aqueles soldadinhos, né, ingleses, soldadinho inglês, né, com aquele, tá entrando o rei. O que você faria? A primeira coisa que você faria, involuntariamente, você faria assim, né? Involuntariamente, você vai dar um passo para trás, ou seja, você vai abrir caminho, você vai baixar a sua cabeça, o seu olhar vai ser aquele olhar meio, né, não sei nem como olhar para essa pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje Jesus entrasse por essa porta, o que você faria? Muitos cristãos iam dizer assim, eu ia me prostrar, eu ia cair em terra. Por quê? Porque eu não vou olhar os olhos de Jesus. Não, está errado. O verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, olha nos olhos. É de igual para igual. Jesus entrando por aquela porta, você vai olhar nos olhos dele. Você não vai se prostrar. Jesus, ele olha para sua noiva e ele diz, minha igual. Isso está lá em Cantares, amada minha. O noivo quer olhar nos olhos da noiva. Gente, o melhor momento do casamento, né, de uma cerimônia de casamento, é quando o noivo está lá na frente e a noiva aparece, não é? Eles não se viram, a noiva aparece vestida e olho no olho. É o olhar da noiva conectada com o olhar do noivo. E no olhar um do outro você vê ali amor. Tem amor, né? É assim. Imagina quando Jesus ele aparecer entre as nuvens e nós, igreja, vamos ser arrebatados até as nuvens. É isso que a palavra diz. Imagina a gente olhando para Jesus, a igreja olhando nos olhos de Jesus e a gente encontrando Jesus. Amém, né? Olha só que benção. Imagina você poder encontrar Jesus de cabeça erguida. Quem está de cabeça baixa está olhando para o seu pecado, está olhando para a sua velha natureza. Quem anda de cabeça baixa é porque é condenado. Como que um condenado anda? Anda de cabeça baixa. Eu sou o culpado. Se você não tem culpa, você anda de cabeça erguida. Por isso que muitas pessoas não conseguem olhar nos olhos de Jesus, porque ainda estão vivendo em condenação e culpa, assim como esse homem estava. Então ele estava assim, Pedro para aqui, e daí Pedro, diz na palavra que Pedro estava olhando fixamente para ele. Só que ele não estava olhando para Pedro. E por isso que Pedro fala assim, olha para mim. Você pode colocar ali o versículo, Elias, está ali. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Mais para frente. Mais um. Ali. Fixando nele olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós.
Ou seja, imagina, alguém te pedir, né? Alguém está assim, você pode me dar uma esmola? Você pode me dar uma esmola? Poxa, nem no meu olho se olha, eu não vou te dar, né? Então, era isso que estava acontecendo nessa situação. Então Pedro, ele para, ele fala assim: olha para mim, você quer receber alguma coisa de mim? Você tem que olhar nos meus olhos. Você quer receber alguma coisa de mim? Você tem que olhar nos meus olhos. E daí ele olha nos olhos de Pedro, e daí a famosa frase que nós conhecemos: olha, ouro e prata eu não tenho. O que ele está querendo dizer com essa declaração? Não é que ele não tinha dinheiro nos bolsos, com certeza ele tinha. Ele ia sair dali do templo, ele ia passar na padaria, ia passar no mercado, né? Naquela época não tinha Pix, você tinha que andar com dinheiro, né? Senão você não fazia nada. Óbvio que ele tinha dinheiro. Quando você está no sinaleiro, né, e alguém te pede dinheiro, o que você diz, né? Eu não vou nem abrir a janela porque eu não quero mentir que eu não tenho dinheiro. Você pode dizer que você não tem dinheiro, só que daí você tem que dar outra coisa, que é o que Pedro deu. Se você não quer dar dinheiro, então dê outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa: sempre quando alguém te pedir uma coisa, você não pode não dar. Então se você não quer dar dinheiro, dê outra coisa, aquilo que realmente importa, que está lá em Cristo. Amém? E foi isso que Pedro fez. Pedro, ele virou e falou: ouro e prata eu não tenho. Ou seja, as coisas para cada porta eu não me relaciono. Eu não tenho nada daqui para te dar, porque tudo aqui é sem valor. Eu não quero te dar nada disso aqui, mas eu tenho algo de lá que vai mudar a tua vida. Você quer isso? O que eu tenho te dou. E daí o que ele diz? Levanta e anda. Quando ele diz isso, coloca de novo lá para mim, Elias. Aí, bem aí mesmo. Olha lá, ergue-te e anda. Próximo texto. E segurando pela mão direita. Olha só que interessante. Está aqui a mão. A mesma mão que era usada para pedir esmolas, agora Pedro está segurando nessa mão. O que essa figura quer dizer? Pedro e João estão representando aqui quem? Diga assim comigo: a igreja. Pegue na mão da pessoa do seu lado aí. Você sabe como que o seu irmão e como a sua irmã e como você vai conseguir chegar até aquele lugar? Pegando na mão da pessoa que está do seu lado. Muitas pessoas não têm conseguido andar, não estão andando, não estão avançando nas suas vidas, porque estão paralíticas, são coxas, não conseguem andar, e precisam de cura onde? No corpo físico, no corpo. O problema está alojado, não está na alma. Pare de focar na alma, está no corpo. São escravas do corpo. São escravas do corpo. Precisam de uma decisão no corpo. E olha só o que ele diz ali: segurando pela mão direita. Ou seja, eu vou junto com você, eu estou junto com você. Você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar junto com você. Ele diz: levante e ande. E o que acontece? No mesmo instante, diga comigo, no mesmo instante. Volta um versículo, Elias, versículo 6. Olha só, ergue-te e anda. Então solta a mão, solta a mão. Primeira coisa, ele libera uma palavra: ergue-te e anda. Só que ele ainda não tinha capacidade para levantar e andar. Ainda não tinha acontecido o milagre. A palavra já havia sido liberada. No espírito dele aquilo ali já entrou. Ele creu naquilo ali. Só que Pedro precisou dar a mão. Precisou estender a mão. Estenda a mão, estenda a mão. Estender a mão e segurar significa o quê? Nós precisamos uns dos outros. Você não consegue sozinho. Sabe por que você está parado na porta? Porque você está sozinho. Sabe quem que está te trazendo até a porta? São pessoas que não são a igreja. Aquele aleijado, ele era carregado até a porta todos os dias, mas não era a igreja que carregava ele até ali. Eram pessoas que se relacionavam para fora da porta. Meus amigos, todas as amizades que você tem, que estão fora da igreja, eles só podem te trazer até aqui. Eles não vão conseguir te levar até lá. E essas amizades que estão para fora da porta,
eu não estou dizendo que você tem que se desfazer dessas amizades, só que você precisa ter a consciência que tudo que essas pessoas têm para te oferecer é o quê? Dinheiro, status, diversão, afinidade. Vamos passear junto, vamos não sei o que lá junto, beleza, faz parte da vida. Só que essas amizades aqui não irão te levar a desfrutar aquilo que Deus tem para você. Essas pessoas, elas não irão possibilitar alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Então Pedro, ele pega na mão desse homem, olhando nos olhos. Então primeiro, ele olha nos olhos. Quando Pedro, ele diz, olha para mim, o que ele está dizendo? Você é igual a mim, nós somos corpo, nós somos um. Eu sou assim como você, a nossa escrita de dívida foi paga em Cristo Jesus. Não ache que você é menor do que eu. Olhe nos meus olhos, você não é menor do que eu. Você não é culpado, você não é condenado. Amém, meus queridos? Então nós olhamos nos olhos uns dos outros, pegamos na mão, e daí no momento que ele pega na mão, olha lá o que acontece. No mesmo instante, os pés e os tornozelos, diga comigo, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Isso significa que algo no interior daquele homem, que foi gerado por meio da igreja, algo que foi gerado no contato com a igreja. Quantos aqui estão num grupo familiar? Gente, grupo familiar é uma bênção. Gente, no grupo familiar nós temos isso aqui. No grupo familiar, aqui você está aqui hoje, e você tem isso aqui também. Só que no grupo familiar, você pode dizer, olha, você pode orar por mim, eu estou passando por isso. Você pode você pode pegar na minha mão e orar comigo sobre isso. É tremendo. E olha o que acontece aqui. Esse homem, ele olha, ele pega na mão, e no mesmo instante os tornozelos e os pés daquele homem ficam firmes. Ou seja, algo dentro desse homem se manifestou no seu corpo. Algo foi manifestado. Quantos se lembram da pregação há 2 domingos atrás? Os seus pecados estão perdoados. Nós, como igreja, podemos perdoar pecados. Assim como Jesus perdoou pecados, nós podemos perdoar pecados. Jesus purificou o nosso pecado, mas nós, como igreja, perdoamos pecados uns dos outros. Então quando esse homem, ele pega na mão, ele olha nos olhos, ele está dizendo, eu perdoo os seus pecados. E porque ele perdoou os seus pecados, ele foi curado. Algo no interior dele aconteceu que manifestou para o corpo. Só que olha só até o versículo 8. Esse homem já tinha levantado? Já tinha andado? Não. Esse homem já estava curado? Não. Quando que a cura aconteceu? Olha só o versículo 8. Quando ele deu um salto e pôs-se em pé. Diga assim comigo, pôs-se. Na verdade é pôs-se, né? Pôs-se em pé. Diga comigo, posicionamento em fé. Repita de novo comigo, posicionamento em fé. Preste atenção aqui em mim. Esse homem já sabia que algo tinha acontecido no espírito dele. Ele sabia que ele estava diferente. Só que até ele ter fé para crer que algo tinha mudado nele, e ele se colocar de pé, a situação não iria mudar. Ele poderia ter continuado sentado aqui. Mas o que esse homem fez? Ele pôs-se em pé, saltou e pôs-se em pé. Somente quando ele se posicionou é que ele pôde andar. Ele deixou de ser coxo. E daí olha o que aconteceu. Ele entrou. Diga comigo, ele entrou. Então ó, ele entrou. Ele entrou. Daí sim ele entra. Daí sim ele entrou. E quando ele entrou para quê? Para, diga comigo, andar, saltar e louvar. Amém. Obrigado, Will. Will, você pode colocar um pouquinho mais para lá aqui? Ou só aqui no cantinho aqui. Obrigado, viu? Amém, meus amados? Deixa eu te falar uma coisa. O desejo de Deus para você é para que você entre. E hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Você veio aqui hoje porque hoje você precisava tomar uma decisão. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Jesus está olhando nos seus olhos, Ele está pegando na sua mão, e você já está sentindo agora mesmo dentro de você. Só que você tem que se colocar de pé. Se você não se colocar de pé, não vai andar.
Lembra do que eu falei no início? O andar significa o quê? Movimento, significa avanço, significa evolução. Andar fala sobre um dinamismo. Andar fala sobre um caminho que precisa ser percorrido. Eu e você precisamos andar. Diga assim comigo: eu preciso andar. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. O que acontece é que muitos de nós sabemos que vivemos, já vivemos pelo Espírito, mas não temos andado pelo Espírito. E como que você anda pelo Espírito? Isso vai ser meio difícil de você entender agora, mas receba. Como que nós andamos pelo Espírito? No nosso corpo físico. Você anda pelo Espírito no corpo físico. Por quê? Porque o Espírito precisa aqui na terra de um corpo físico para se manifestar, para ter legalidade. Por exemplo, como que um demônio age? Como que um espírito imundo, um espírito maligno age? Ele precisa de um corpo. É por isso que você vai ver vários rituais que envolvem o quê? Esse espírito ele precisa baixar no corpo. Esse espírito ele precisa entrar em um corpo físico. Por isso que você vai ver pessoas que estão fora de si, porque existem espíritos malignos que estão possuindo essas pessoas, ou que estão oprimindo essas pessoas, e estão usando o corpo dessas pessoas para um fim que é a morte. Daí você vai ver o que? Espírito de imoralidade sexual, você vai ver espírito de glutonaria, você vai ver espírito de feitiçaria, você vai ver vários espíritos. Espírito de, você pode nomear o que for. São pessoas que estão sendo dirigidas no seu corpo físico por espíritos. Ou seja, tudo aquilo que é espírito na quarta dimensão precisa de um corpo físico na terceira dimensão para atuar. E é por isso que eu e você precisamos entender que viver no Espírito é uma coisa, andar no Espírito só é possível no corpo físico. E o Espírito Santo, Ele quer que nós andemos no Espírito. Assim como nós vivemos no Espírito, Ele quer que nós andemos no Espírito. Gabriel, o que isso significa? Eu li ontem isso ali no batismo, eu comecei esse estudo ontem. Quem estava no batismo já começou a aprender isso ontem. Vamos continuar aqui. Andar sob a direção. O que significa andar sob direção? Não é sobre direção, é sob direção. O que significa você andar, caminhar sob direção? O Espírito Santo já tem uma direção. O Espírito de Deus, ele já tem uma vontade. Já existe uma vontade que é santa, perfeita, justa para nossas vidas. A vontade de Deus é a melhor para nós. É uma vontade de paz, é uma vontade de alegria, que não envolve dor, que não envolve sofrimento. Então o Espírito Santo, ele tem esse caminho para nós. Então, andar sob a direção do Espírito Santo é o Espírito Santo agindo. Quando eu escolho permitir, diga comigo, permissão. O Espírito Santo, ele não é como Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele entra pela janela, e Jesus, ele entra pela porta. O inimigo, ele vai usar da ilegalidade. Ele é ilegal nesse mundo. Satanás é ilegal nessa terra. E ele vai atuar por meio de um corpo físico. É por isso que você vai ver pessoas se levantando contra você. Só que na verdade você precisa entender que não são pessoas. Por exemplo, o Rafa vem, ele começa, digamos que não seja o Rafa, mas qualquer outra pessoa que não tenha Jesus Cristo, que não tenha o Espírito Santo, ele começa a se levantar contra mim, começa a fazer coisas contra mim no meu trabalho, me resistir. Se eu sou uma pessoa que não sou espiritual, não entendo nada da palavra de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou me ofender com o Rafa, eu vou começar a brigar com ele. Você, não sei o que, eu vou descer do mesmo nível, eu vou entrar no mesmo nível.
Só que eu preciso entender que não é ele, é um espírito maligno atuando por ele. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Então a maneira de nós nos relacionarmos para fora da porta precisa ser a partir do Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu também ando no Espírito. Então andar sob a direção do Espírito é você dar permissão para que Cristo viva por você aqui na terra, para que o Espírito viva através de você aqui na terra. Se você não der permissão, o Espírito não vai, porque ele é um gentleman. Diga assim comigo: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Hoje você é livre para escolher se você quer que o Espírito Santo viva por meio de você ou não. Aquele que não tem Jesus é escravo do pecado, ele não tem escolha. Ele vai ser oprimido por espírito de tristeza, de depressão, síndrome do pânico. Ele vai ser oprimido por imoralidade, ele vai ser oprimido por vícios, por tudo. A pessoa não consegue decidir por si só, porque o corpo dela serve, é escravo do pecado. Agora o cristão, aquele que se entregou para Jesus, foi liberto do pecado. E agora que ele foi liberto, ele pode escolher se ele quer se submeter novamente ao jugo de escravidão do pecado, ou se ele quer se submeter ao Espírito Santo. Olha só que bênção. Então eu te pergunto hoje: como você tem andado? Você tem se submetido ao quê? O que você tem submetido o seu corpo físico? Então é permitir o Espírito Santo andar através de mim, debaixo da mesma direção. Quando eu dou permissão para o Espírito Santo agir através de mim, já não são mais as minhas escolhas, já não são mais os meus pensamentos, já não é mais aquilo que eu quero fazer, mas a partir de agora, tudo que Ele planta em mim é porque Ele está plantando em mim. Aquilo que você sente vontade de fazer já não é mais você, é Ele que está plantando. Por exemplo, quantas vezes no seu espírito, o seu corpo queria ficar dormindo em casa e não vir à igreja, mas o seu espírito estava com vontade de vir à igreja. O seu corpo físico dizia: meu Deus, como eu estou cansado da minha semana. Mas o seu espírito estava: eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá. Assim como vocês vivem no Espírito, andem no Espírito. Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem que vive hoje aqui na terra? Vamos lá. Quantos aqui já passaram pela porta por Jesus? Quantos aqui já estão em Cristo Jesus? Quantos aqui já estão nesse lugar espiritual? Amém? Então eu te pergunto: se você está aqui, quem está aqui na terra? Se você está nas regiões celestiais com Ele, quem que está vivendo aqui na terra? Você entende que tem que ter uma troca? Se eu estou nas regiões celestiais, quem está aqui na terra já não sou mais eu. Já não sou mais eu. Então, meu amado, presta atenção aqui. Já não é mais você que vai trabalhar na segunda-feira. Já não é mais você que volta para a tua família e vai ter o relacionamento em família. Já não é mais você que vai evangelizar as pessoas lá fora. Quantos estão entendendo? Se nós começamos a entender isso, se você vive no Espírito, então ande no Espírito. Se você vive no Espírito, então também ande no Espírito. Ou seja, Romanos 6 nos traz essa resposta. Romanos 6 nos traz essa resposta. Eu fui colocado em Cristo para ganhar a vida, e nesta nova vida que agora eu recebi, se manifesta no meu corpo.
a realidade de Cristo. Então, essa vida que está aqui em Cristo, que eu recebi, tudo que eu recebi aqui, isso aqui precisa se manifestar para fora da porta. Precisa se manifestar para fora da porta. E como que isso se manifesta para fora da porta? Quando eu dou permissão, quando eu faço uma decisão de levantar, quando eu faço uma decisão de dizer, ok, o meu corpo físico agora já não está mais sob o meu controle, eu dou o meu corpo físico para ti, Cristo Jesus, o meu corpo físico agora já não é mais meu, agora é teu. Se o meu corpo físico já não é mais meu, é teu, doença, o que você está fazendo aqui? Pode sair. O câncer, o que você está fazendo aqui no meu corpo? Pode sair, você não tem lugar aqui não. O meu corpo é um instrumento para que Deus use aqui na terra. Não vai ficando mais fácil? Só que muitos aqui chegam aqui na igreja para fora da porta e ficam, ai Gabriel, ora por mim, porque eu estou com uma doença aqui, olha aqui, será que você pode orar para que eu tenha mais dinheiro, para que as coisas deem certo na minha vida? Você está fora da porta, não está vivendo no Espírito, não está andando no Espírito. Quando andamos sob a direção do Espírito, nosso corpo se torna um instrumento de justiça. Diga assim comigo, se você quiser, né? Eu vou falar que o nosso corpo é instrumento da justiça. Diga assim comigo se você quiser: Espírito Santo, eu te entrego o meu corpo físico para ser o teu instrumento de justiça aqui na terra. Você tem noção disso? Isso muda tudo. Isso muda todas as coisas. Você entende que você não segue mais a vontade do teu corpo físico? O meu corpo físico está com vontade de... Não tem mais cansaço. Você entende que não tem mais cansaço? Eu não vou porque eu estou... Não existe isso. Eu não posso porque... Não. Eu ainda estou falhando porque... Tem que entregar. Tem que tomar essa decisão. Tem que decidir. Tem que se levantar. E gente, para levantar. Por exemplo, maridos e mulheres, né? Você que está aí com seu marido, com a sua esposa, pega na mão dele, pega na mão dela, né? Diga assim para sua esposa, para o seu marido: você é um instrumento de justiça na minha vida, para que eu ande. Quanto está entendendo isso? Alô? Bateria, será? Então, meu amado, sozinho não conseguimos. As próximas pregações que eu vou trazer aqui para vocês na Domo, nos próximos domingos, elas vão falar sobre o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é o nosso caráter. E o primeiro título que eu vou falar na semana que vem é sobre o perdão. Porque nós só conseguimos andar no Espírito por meio do nosso corpo físico. E nós só conseguimos andar com a igreja, unidos. Sozinhos não conseguimos. Sozinhos não avançamos. E como que a igreja nos ajuda a viver? Através do perdão. E perdão é olhar olhos nos olhos.
Perdão é você olhar e você enxergar essa pessoa na justiça de Deus, não por aquilo que a pessoa foi, não por aquilo que a pessoa fez, não por aquilo que a pessoa faz, mas por quem ela é em Cristo. Amém? Então, o nosso corpo, ele é um instrumento de justiça. Gálatas 5,16 diz: eu vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da vossa carne. Se você vive pelo Espírito, você anda pelo Espírito, você não vai satisfazer as vontades do seu corpo carnal, porque o nosso corpo carnal, ele vai ter vontades que estão para fora daquela porta, e nós só conseguimos viver essa vida espiritual andando no Espírito. Se nós não andamos no Espírito, nós estamos satisfazendo as vontades. Quem não anda no Espírito, automaticamente satisfaz as vontades. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13 diz: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal. Olha só, não permitais. Quem que permite? Nós. Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às vossas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai a Deus com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Diga assim comigo: meu corpo é um instrumento de justiça. Então, como que nós não satisfazemos as vontades da carne? Não é pelo seu esforço, você entende isso? Não é você se esforçando, eu vou jejuar tanto, eu vou fazer tanto para que o meu corpo não venha a pecar. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com você entender que o seu corpo, ele é um instrumento da justiça. Se o seu corpo, ele é instrumento da justiça, em todos os momentos ele tem que ser usado para quê? Para a justiça. Não tem como o nosso corpo físico fazer outra coisa. Por exemplo, presta atenção aqui em mim. Esse homem levantou, vem cá, Will. Esse homem levantou, passou pela porta, entrou, veio, adorou. Depois que ele adorou, então tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, senta lá. Eu vou voltar lá pedir esmolas. Tem a ver ele voltar e sentar e pedir esmolas? Por que não tem a ver? Porque todas as pessoas que testemunharam o que aconteceu na vida dele vão passar de novo e vão falar assim: mas você já não está andando? Não tem mais lógica eu te dar esmolas, não tem mais lógica você pedir esmolas, não tem mais lógica você usar o seu corpo físico para fazer o que você fazia. Por quê? Porque o seu corpo agora é um instrumento de justiça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez em alguns dias na vida desse homem, ele ficou, mas o que eu vou fazer agora, né? Talvez ele se sentiu tentado a fazer isso, a voltar e sentar ali e falar, ou até mesmo a chegar na casa das pessoas e falar: será que você pode me dar um dinheiro? Porque ele fez aquilo desde que ele era bebê, ele pedia esmolas, ele se relacionava de uma forma para fora da porta, e agora ele havia andado, ele havia entrado, ele havia adorado. Sabe, meus amados, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, nós precisamos nos lembrar, e nós como igreja precisamos vivenciar o andar no Espírito. Deixa eu te falar uma coisa: se você vê algum irmão seu, alguma irmã, obrigado Will, não andando no Espírito, e você não faz nada com isso, quantos estão entendendo? Você precisa fazer. Se você chegasse aqui na porta do templo e visse o Will sentado, o que você ia fazer?
eu ia dar a mão para ele e falar assim: cara, vamos lá, vamos entrar comigo, sai daí. Você não tem que julgar, você não tem que criticar, você não tem que fazer nada, você só tem que pegar na mão e andar. Tudo que ele tem que fazer é andar, caminhar, só isso. Pegue na mão e ande. Pegue na mão e ande. Sabe por quê? Porque vão ter dias que algumas pessoas vão precisar pegar na tua mão para você andar também. Vão ter alguns dias da sua vida que você vai estar sentado e alguém vai precisar pegar na sua mão e falar assim: ei, Rafa, vamos andar, você está sentado. Nossa, é verdade, eu estou sentado. Amém? O problema não é você voltar a sentar, o problema é você permanecer sentado. O lugar de miséria, o lugar para fora da porta, o lugar do chão, não é mais o nosso lugar. Romanos 8, 10 e 11. Depois já li ali, instrumentos de justiça. Romanos 8, 10 e 11 diz: porém, se Cristo está em vós, diga comigo, Ele está. Diga comigo, Ele está. Diga assim comigo: eu estou em Cristo e Ele está em mim. O que significa que Cristo está em você? Eu entrei, passei e agora estou em Cristo, e eu permaneço nesse lugar, eu não saio mais desse lugar. Só que agora eu preciso voltar, eu preciso andar. Então o meu espírito permaneceu ali, agora o meu corpo físico está voltando para a terra. E ao voltar para a terra, quem que volta em mim? Quem que volta em mim? Cristo. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Então nós fomos até Cristo, permanecemos em Cristo e agora voltamos, e Cristo está em nós. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Tudo que fazemos é por Cristo. Você precisa fechar um contrato na sua empresa? Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo. Essa semana muitos vão fazer essa oração: não mais eu, mais Cristo. Você precisa acordar e falar assim: não mais eu, mais Cristo. Não mais eu, mais Cristo. Você quer fazer um bolo de chocolate para ser o bolo, né? Não mais eu, mais Cristo. Você vai trabalhar? Não mais eu, mais Cristo. Você precisa tratar uma situação difícil? Não mais eu, mais Cristo. Lembre-se disso. Quem agora está andando é Cristo em você. Segundo ponto, diga comigo: comunhão com a igreja. O primeiro ponto, instrumentos de justiça. Nós somos instrumentos de justiça, o nosso corpo é instrumento de justiça. Segundo, comunhão com a igreja. O que significa comunhão com a igreja? Ao andar na luz eu tenho comunhão uns com os outros, com a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz 1 João capítulo 1:7. Se no entanto andamos na luz, diga comigo: eu ando na luz. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Diga assim comigo: eu tenho plena comunhão. Agora vira para a pessoa do seu lado e diga: contigo, eu tenho plena comunhão contigo. Eu tenho plena comunhão contigo. Gente, imagina você virar, existe cantada maior para sua esposa do que você virar para ela e falar: eu tenho plena comunhão contigo? O que você está dizendo com isso? Você está dizendo: tudo que eu sou, tudo que você é, está unido em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Será que você pode olhar para o seu irmão aqui na igreja e falar: eu tenho plena comunhão contigo? Olha só que verdade, né? Sabe, não tem nada no meu coração contra você. Nada. Não, mas você lembra daquilo que eu fiz? Cara, não tem nada. Eu te olho em Cristo. Tem alguma coisa para ser resolvida? Não tem. Sabe, às vezes a pessoa chega: eu quero te pedir perdão porque aquele dia eu... O quê? Que dia? O que você falou? Tem nada.
Gente, o perdão é uma das armas mais poderosas do avanço do reino de Deus aqui na terra. Se você perdoar, se todos nós formos perdoadores, sabe? A comunhão está aí. Então, se andamos na luz, ou seja, vamos traduzir esse versículo: se o nosso corpo físico, se nós damos permissão para Cristo no nosso corpo físico se manifestar, nós temos comunhão uns com os outros. Mas se no nosso corpo físico nós não estamos dando permissão para Deus atuar, nós não conseguimos ter comunhão uns com os outros. Temos que andar na luz. Efésios 4, 7. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você quer coisa mais clara do que isso? E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui gostam de comer pizza? Não sempre, mas de vez em quando, né? Pizza. Então imagina a gente pedir uma pizza aqui na Domo. A gente pede uma pizza aqui na Domo de 50 pedaços. 50 pedaços. Só que cada pedaço é de um sabor. Um pedaço é de chocolate, o outro pedaço é de marguerita, o outro pedaço é de frango catupiry, o outro pedaço é de, sei lá, atum, o outro pedaços assim bem diferentes. E daí Deus vai lá e Ele dá o pedaço para o Rafa, pizza de alite. Dá essa pizza para o Rafa. Eu nem sei o que é isso, ele falou. E digamos que ele odeia alite, pizza de alite, odeia alite. E dê pra Ula pizza de sardinha. O Rafa ama pizza de sardinha, viu, Ula? Ama. Deu pizza de sardinha pro Rafa. Só que a Ula ama pizza de alite e o Rafa ama pizza de sardinha. Só que Deus deu um pedaço de sardinha pra Ula e a de alite pro Rafa. Só que daí tá todo mundo aqui na igreja. E daí o Rafa olha para aquele pedaço e fala: meu, o que eu vou fazer com isso, né? Tipo assim, é muito legal, é uma pizza, Deus me deu isso, mas, né? Só que por que o Rafa tem essa insatisfação? Porque ele tá ali olhando pro pedaço dele. Ele tá olhando para ele, para aquilo que ele tem, para aquilo que ele recebeu, ele tá ali. Daí um dia alguém fala assim: então, eles se reuniam no templo de casa em casa, e daí colocam o Rafa junto com a Ula na mesma casa. E daí o Rafa falou: então, gente, olha, Deus me deu essa pizza de alite aqui. A Ula: meu Deus, eu amo alite. Sério, Ula, você quer? A Ula: então, Deus me deu a pizza de sardinha. E o Rafa: eu amo sardinha. Você quer? Quero. E um consegue servir ao outro. Um exemplo assim bem, né? Quantos estão entendendo? Meu amado, aqui está dizendo que Deus, Ele repartiu a graça. Você tem que entender uma coisa: existem coisas que você precisa, que você não tem, que estão com outros irmãos aqui. Deus, Ele reparte a graça com a igreja. Só que enquanto você tentar viver sozinho a sua vida, você não vai conseguir. Você precisa estar unido ao corpo. Você precisa construir vida junto. Precisa. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. É na comunhão que nós avançamos,
É na comunhão que nós andamos. Você quer andar na luz? É na comunhão. Fomos libertos da morte para viver uma nova vida. Eu finalizo com Salmos, capítulo 116, versículo 8 e 9. Diz assim: visto que me livraste da morte. Quantos aqui foram libertos da morte? Quantos aqui foram encontrados por Jesus na porta? Quantos aqui Jesus pegou na sua mão e falou: meu filho, você estava coxo, paralítico, não conseguia andar, mas eu tenho algo para te dar. Quantos foram encontrados por Jesus? Ele nos livrou da morte. Salmo diz: visto que você me livrou da morte, me libertou da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Senhor. Diga comigo: andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Está ali? Na terra dos... Andarei na terra dos... Isso significa que existe uma terra de mortos. Se existe uma terra de vivos, é porque existe uma terra de mortos. Você está andando em qual terra? O que é andar na terra dos mortos? Morto é quem ainda não está vivo, é quem ainda não morreu com Cristo e não foi ressuscitado com Cristo. Olha só a importância do batismo nas águas. Eu fui ressuscitado com Cristo, portanto agora eu ando na terra dos vivos. Eu estou andando na terra dos vivos. Eu e você não andamos mais como mortos, mas agora andamos como vivos. Andamos como vivos. A terra, algumas pessoas vão dizer: ah, essa terra aqui, esse mundo aqui, tudo caído, tudo ruim, tudo... Não, para nós não é, porque nós enxergamos essa terra como a terra dos vivos. Por quê? Porque nós somos vivos. E se nós vemos pessoas que ainda estão mortas, o que nós fazemos? Nós levamos Jesus. Levamos Jesus para que essa pessoa, assim como nós, possa viver, adentrar e andar, caminhar na luz, assim como nós estamos. Amém, meu amado? Hoje é um dia muito especial, porque Jesus está dizendo: ergue-te, levanta e anda. Levanta e anda. Ele já olhou nos seus olhos, Ele já pegou nas suas mãos, dentro de você já está borbulhando, no teu espírito já está borbulhando, mas você precisa se colocar de pé. Você precisa se colocar de pé. Você precisa dizer: Espírito Santo, eu decido, eu permito te entregar o meu corpo físico como instrumento de justiça, e eu decido andar na luz, andar em comunhão, andar na luz. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar comigo? Amém. Se você deseja fazer essa oração hoje comigo, dentro dessa palavra que nós colocamos, eu quero pedir para que todos nós fechemos os nossos olhos aqui hoje, para a gente orar. E se você decide isso hoje, se você entende que isso hoje é um posicionamento que você precisa tomar, coloque a mão no seu coração e vamos orar assim comigo. Você pode repetir: Pai Celestial, eu te agradeço, porque você me deu Jesus, porque eu fui encontrado por Jesus, num lugar de morte, num lugar de pecado, e você olhou nos meus olhos, você pegou nas minhas mãos, e você disse: levanta-te. Neste dia, eu escolho me levantar. Neste dia,
eu escolho me posicionar em fé, dizendo que o meu corpo físico é um instrumento da justiça de Deus, para que agora não mais eu viva, mas Cristo viva em mim, para que eu possa viver no Espírito, e assim também, de igual modo, andar no Espírito. Por isso, Deus, eu te entrego a minha vida, para que aqui na terra Cristo seja manifestado e a tua realidade seja vista, doentes sendo curados, oprimidos sendo libertos, aquele que está debaixo do pecado encontrando salvação, para que eu seja um arauto, para que eu seja um ministro do Evangelho, para que eu seja um profeta na terra, para que eu seja Cristo na terra. Obrigado, Pai Celestial, porque eu ando na luz. Obrigado, Pai Celestial, pela tua igreja, pela comunhão dos santos. E neste dia eu declaro que vivo em comunhão, para pegar na mão dos meus irmãos, para servir os meus irmãos, com a graça que você tem depositado na minha vida, e também para ser servido pelos meus irmãos, com a graça que você tem depositado na vida deles. Eu declaro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Firmado estou na